E aí galera, beleza? Nessa série de vídeos que eu vou trazer aí pra vocês, eu vou falar um pouco sobre alguns dos principais hooks que a gente tem dentro do React, tá? Mas antes de tudo, é importante a gente entender o que são os hooks dentro do React. Então, a partir da versão 16.8 do React, foi implementado os hooks, né? Isso veio depois que o React começou a implementar componentes funcionais. Antes a gente trabalhava só componentes de classe e os componentes funcionais, eles eram stateless, né? Ou seja, a gente não conseguia lidar com estado, ciclo de vida dentro dos componentes. A ideia foi simplificar utilizando componentes funcionais e daí a gente ter essas opções de lidar com estado, ciclo de vida, performance dentro de componentes funcionais e o React deixando de lado os componentes de classe, tá? Então, a partir da 16.8 foi implementado os hooks, tá? Então, hoje que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá na 18.2. Provavelmente quando você estiver assistindo aí já vai ter mudado, porque o React tá evoluindo muito rápido, sempre tem novidade aí. Basicamente, os hooks, eles vieram aí para ficar e com certeza ajudam demais a simplificar o desenvolvimento dentro do React, tá? Então, o que são hooks, tá? Como eu disse, o hooks ele vem para trazer alguns benefícios que a gente não tinha dentro dos componentes funcionais, como lidar com ciclo de vida do componente, estados do componente. Então, tudo isso os hooks gerencia pra gente, entre outras coisas, e a gente consegue até criar hooks customizados, ou seja, vamos entender que os hooks são funções que traz algum tipo de funcionalidade que a gente vai utilizar em vários lugares da nossa aplicação, que a gente não precisa ficar repetindo ali uma lógica que talvez é mais complexa, a gente centraliza dentro do hook e sai utilizando ele, tá? Então, aqui na própria documentação é muito bem colocado aqui o que são os hooks, como funciona, tá? Claro que aqui nos vídeos eu vou passar aí para vocês com mais detalhes, mas aqui dá pra gente ter uma breve visão também. Então, os hooks, eles têm algumas regrinhas também pra gente estar utilizando aqui dentro, tá bom? Mas, claro que nos decorrer das aulas aqui a gente vai entendendo. Mas uma delas, já para deixar bem claro aí para vocês, deixa eu abrir meu VS Code. Vou abrir o nosso projetinho aqui de hooks. Então eu já fiz algumas gravações aqui, já tem alguns hooks, tá? Mas praticamente dentro do componente funcional, os hooks eles têm sempre que ser chamado o mais alto nível da nossa função. Ou seja, eu não posso ter aqui dentro da minha função nenhum if aqui, por exemplo, e aqui embaixo eu ter um hook, tá? Isso aqui não é uma boa prática, até por recomendação ali da documentação do React. Provavelmente a gente vai ter problema aqui no lint, já vai começar a reclamar aqui pra gente, mas o ideal é que eles sempre fiquem o máximo aqui da nossa aplicação, sem ter nenhum if ou algo do tipo, né? Isso vai muito do sistema de renderização, de como uma função é renderizada dentro do React, né? Porque toda vez que uma função é renderizada aqui, basicamente, é como se ele estivesse criando aqui uma function app. Quando essa função for re-renderizada, quando a gente está utilizando os hooks, a gente vai ter aqui as props e ele vai passar a cada item aqui, por sequência, os valores dos nossos hooks, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um use state, certo? Tem o valor 1 e outro use state tem o valor 2. Quando esse componente for re-renderizado, por baixo dos panos, o React ele vai chamar essa função, passando aqui o valor inicial desse hook, ou seja, 1, o meu segundo ali 2, se eu tivesse um outro ali com outro valor, que era uma string, estaria aqui também, se eu tivesse um outro com booleano. Então, por isso que não é recomendado a gente ter um if aqui no meio, porque talvez isso aqui vai mudar as ordens aqui que ele vai colocar e a gente vai ter uma confusão no estado inicial do nosso componente, tá? Outro ponto também, a gente não pode utilizar os hooks dentro de condicionais, tá? Então, ele vai muito disso que eu falei, a gente não pode colocar um if aqui com o use state. Isso aqui provavelmente ele vai dar erro aqui pra gente se a gente tiver o lint configurado com o React certinho. Ele vai falar que isso aqui não é aceito pelo padrão que os hooks é trabalhado dentro do React, tá? Então, essas são as formas mais claras das regras dos hooks que a gente tem, tá? Mas a gente vai aprender a trabalhar com cada um deles agora no decorrer aí dos vídeos, beleza?